Paz do Senhor, meninas, paz do Senhor, pastoras, cada missionária, cada irmã, cada levita. Estou feliz de ver a Lu. Quanto tempo, hein, pastora? Saudade de vocês. Feliz, parabéns, Jaque. 6 anos, eu sei que não é fácil, mas Reino de Deus não tem como a gente vivenciar ele sem perseverança. Jesus nunca isentou de dias fáceis. Na verdade, isso é o que a gente menos tem, dias fáceis. Mas aquele que nos adestrou, aquele que nos alistou, na verdade, ele é fiel para nos manter forte, nos revestir daquilo que a gente precisa para nos fazer chegar até o final. E eu costumo dizer que ninguém, a não ser nós mesmos, impede o que Deus tem para fazer na nossa vida. Nem demônio tem direito, nem consegue. Mas basta a gente perseverar e eu creio que Deus tem sido fiel cada dia mais na sua vida. Tem muito tempo que eu não entro aqui, mas só o fato de permanecer 6 anos é sinal de que o Senhor continua na direção, né? Eu falo que o começo não é tão importante quanto o final. E se a gente observar a oração de Abacuque vai pedir o quê? Aviva-nos, ó Deus, mas ele vai pedir esse avivamento no meio da jornada, porque é a hora que fica pesada, a hora que fica difícil, a hora que a gente pensa em desistir, a hora que a gente pensa ninguém tá entendendo, ninguém tá participando, mas o Senhor tá vendo, e se Deus estiver com você, continua, minha filha, porque ele dá respaldo. Mas estou feliz de estar aqui nessa celebração de 6 anos. Já quero pedir perdão porque eu não vou poder ficar o dia todo. Hoje é o nosso culto na nossa igreja, né? Então, quando acabar a live, eu preciso sair. Hoje a cantina da igreja sou eu que faço. Então, eu vou cozinhar para levar para a igreja. E por esse motivo, já peço perdão por ter saído, mas Jesus, que é o principal convidado de honra, vai estar com vocês até o final, eu tenho certeza. E ele vai fazer maravilhas no nosso meio, né? Não tenho dúvida disso, que Deus já colocou no coração de cada ministrante a porção que ele tem. E eu queria dividir com vocês, está no livro de Lucas, capítulo de número 13, se você puder abrir sua Bíblia comigo. Lu, me manda um oi depois, pra gente falar. Muito tempo que eu não falo contigo, tá? Beijo, amor. Livro de Lucas, capítulo de número 13. É uma passagem muito conhecida, mas o Senhor ministrou no meu coração e eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou. Até porque quem conhece cada uma de nós é o Senhor, né? De cada um que vai estar aqui é o Senhor e que seja feito conforme a vontade dele. Um beijo para a missionária Regina. Eu acho que eu vi a pastora Rosa lá embaixo também. Eu não sei mexer muito nesse negócio, não, mas a todas as pastoras, meu abraço, tá bom? E aquelas que eu conheço, já que eu não estou vendo aqui direito, mando meu abraço, por favor, tá? Todo mundo encontrou? Vamos lá. Verso Prefere, de número 10. desculpa te interromper, prefere assim? Ver todo mundo assim? Como é que é? Ah, eu não entendo esse negócio, não. Pode deixar assim para mim. Pode deixar. Eu com a internet, eu sou uma benção, gente. Uma benção. Só sei ligar. Se eu mexer muito aqui, arranca tudo da minha frente, eu não vejo mais nada. Mas vou deixar assim, não vou nem mexer. Verso de número 10, capítulo 13, verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Até aqui. Até aqui, tá bom. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar pela porção da tua palavra, por cada mulher que está conosco aqui nessa live. O Senhor é quem nos uniu, o Senhor é quem preparou esse dia. O Senhor sabe exatamente quem vai entrar, a hora que vai entrar, como vai entrar. E nós te somos gratos por esse privilégio de participarmos, sabendo que toda boa obra, toda dádiva vem do Senhor e nós queremos apenas nos colocar na brecha. Sabendo que o Senhor é quem fala, o Senhor é quem faz, me inspira, revela-te cada dia mais e mais a tua vontade, que eu seja fiel àquilo que o Senhor ministrou no meu coração e que os nossos corações estejam como terra fértil, para que cada semente lançada, Pai, possa gerar frutos que glorifiquem o teu nome. Abra a nossa audição, nos dá essa sensibilidade espiritual, abre a nossa visão espiritual. Nós não temos mais tempo para perder, Senhor. Tu estás à porta e nós precisamos estar adestradas, moldadas, preparadas para aquele grande dia que nós sabemos que virá e não vai tardar. Seja sobre nossas vidas, abençoa cada ministrante, abençoa cada serva do Senhor, abençoa a Jaque, Pai, com esse projeto. Continua sustentando a tua filha, continua fortalecendo ela, trazendo, Pai, tudo aquilo que ela precisa para manter esse projeto aberto. Como a irmã mesmo disse, Pai, quantas pessoas entraram e nunca mais voltaram, quantas pessoas passaram por aqui, mas de uma coisa é certa, todas as sementes lançadas, um dia nós veremos fruto delas. Nós cremos
cremos assim, nós entendemos assim, porque sabemos que lançamos a semente, mas quem dá o crescimento dela é o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, continue trabalhando no nosso meio, em nós e através de nós. Nos ajuda a olhar para nós mesmos, Pai, porque muitas das vezes olhamos para o lado, para as pessoas que convivem conosco, mas o Evangelho, Pai, nos ensina a cada dia a olhar para nós mesmos, examinarmos a nós mesmos, para que nos demos a oportunidade de crescermos no Senhor, de sermos libertos no Senhor, sermos transformados no Senhor, para chegar à estatura do varão perfeito. Seja sobre nós o teu cuidado, a tua vontade, e principalmente a tua presença. É a minha oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus nós vemos aqui é sobre uma mulher encurvada, né? Algumas versões falam paralítica, mas nós sabemos que pelo decorrer que ela era curvada, há 18 anos vivia essa enfermidade, conhecida por muitas pessoas, mas o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração e ele me deu um tema, coisa que é raro dele fazer, que o Senhor ainda endireita histórias, né? E eu creio que eu recebi para mim, porque eu creio que a palavra ela fala com todos, sem exceção, basta a gente abrir o nosso coração, e eu recebi a porção daquilo que Deus quis ministrar no meu coração. Então, essa mulher, a Bíblia vai dizer que por 18 anos ela estava ali na sinagoga, sem faltar. E perseverando, mantendo ali. E me chama atenção porque 18 anos viva, porém limitada. 18 anos presente, mas curvada. 18 anos caminhando sem olhar para cima. E a Bíblia ela é bem objetiva. Jesus ele é bem objetivo, né? Eu observei a Jaque falando alguma coisa ali que muitas das vezes ela pensou em desistir, pensou em parar. Isso é normal na vida de qualquer pessoa. Por isso que o Senhor vai nos instruir com algo muito interessante, olhando para o alvo. Quem que é o nosso alvo? É Jesus. Porque se nós olharmos para a direita, para a esquerda, nós vamos tropeçar, isso é fato. Porque as condições naturais, que muitas das vezes são colocadas diante da gente, não é favorável. Nem muitas das vezes vai sinalizar favoritismo na nossa vida. Mas quem tem uma palavra, quem tem uma direção do Deus Todo-Poderoso, sabe que ele não está limitado à circunstância, ele não está limitado à geografia, ele não está limitado ao presidente do país, ele não está limitado à condição climática, ele não está limitado nem na minha condição de como eu sou e como eu estou, mas como eu me disponho para ele. E aí você vai observar comigo que tenha, né, o pano de fundo dessa história vai falar de uma mulher, né, presente, mas curvada. Viva, mas limitada. E foi uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração. Existem áreas na nossa vida que estão vivas, mas estão limitadas. Nos permitindo andar curvadas, quando na verdade nós temos um Deus que endireita. E é o que Deus ministrou no meu coração, na minha vida, e eu creio que Ele vai ministrar na tua vida. Porque nós somos, a mulher por si só, a gente é muito ativa. A gente é muito dinâmica. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E nós temos a tendência da superatividade. E é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, que ela se torna, de uma certa forma, até perigosa para as nossas vidas. Porque hoje em dia, querido, se a gente olhar, seja na Europa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na África, onde for, existe um povo de Deus levantado por Deus para fazer uma grande obra. E eu creio que todas nós que estamos aqui somos. Todas. Só que antigamente o adversário da nossa alma, ele tentava circunstâncias para arrancar o povo da casa de Deus e lançá-la fora. Hoje ele tem tido a estratégia de entrar, ficar e nos enganar com a gente presente, com nós ali dentro. Ele não tem mais essa preocupação de apresentar a fraqueza dela era, com todo respeito eu vou falar, seria homens. Vou lançar um bem bonitão na frente dela. Ou a fraqueza dele seria dinheiro. Vou botar um projeto. Não, 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 não. Hoje ele está tendo a liberdade de adentrar o nosso meio, porque se você observar, ela estava enferma com espírito de enfermidade. A Bíblia não vai falar qual era a enfermidade, mas era um espírito que estava trabalhando. E nós podemos trazer para a nossa vida hoje, existem várias pessoas, vários homens e mulheres enfermos nessa condição dentro dos templos. Quer um exemplo? Curvados por dores, curvados por palavras que ouviram, pessoas curvadas por responsabilidade demais, pessoas curvadas emocionalmente, pessoas curvadas espiritualmente, cargas que o inimigo tem colocado sobre a vida de pessoas. E como pastor, eu posso falar isso com propriedade.
Quantas pessoas que a gente faz gabinete, senta e conversa, que você vê assim, ó, tem potencial, Deus está falando, tem tudo de Deus, tem tudo para romper, mas não passa. Chega uma área, ela volta de novo. É tropeça no mesmo lugar, para, desanima no mesmo lugar. São espíritos que têm acesso para paralisar, vai ficar viva ali, mas não vai desfrutar do que ela tem de direito. Se você ler todo esse contexto dessa mulher, a Bíblia fala que ela, quando Jesus vai confrontar, né, que os fariseus vai perguntar por que ele curou ela, ele vai dizer assim, ó, não convinha no dia de sábado curar essa filha de Abraão? O filho de Abraão ele não está ali por estar somente. Era aquela que tinha direito à promessa, aquela que tinha acesso à presença. Não é diferente de nós, temos acesso à presença, direito à herança, direito ao acesso ao céu, e muitas das vezes estamos andando como essa mulher, anos e anos, entra ano, sai ano, entra conferência, sai conferência, entra live, sai live, entra congresso, sai congresso. Entramos do mesmo jeito, de um jeito e permanecemos do mesmo jeito. Por quê? Porque o diabo, ele tem tido uma legalidade ou uma liberdade de oprimir e trabalhar, fazendo a gente viva, com acesso à promessa, porém limitadas. Só que uma coisa interessante, Jesus chegou ali. E uma coisa que me encanta é que ele vai entrar naquele lugar para mudar todo o contexto dela. E não é diferente, porque eu não acredito que Deus reuniu uma live de várias horas só para a gente ver uma a outra. Eu acredito em Deus de propósito. Eu acredito que Deus é Deus que já antes mesmo de ter marcado, ele já tinha determinado o que ele queria fazer. Então, uma coisa me chama a atenção. Eu posso entrar aqui nessa live hoje de um jeito, mas sair do mesmo jeito vai depender só de mim. Por quê? Porque se Jesus está, ele é aquele que endireita histórias. E Deus quer endireitar algumas histórias aqui. E aí você observa comigo. Viva, porém limitada. E eu queria que você, todo esse tempo que a gente estivesse ministrando, que você estivesse analisando a tua vida, as áreas da tua vida que você está viva, mas está limitada. Porque eu creio num Deus que é presente, fala para presente, não para ausente. Aí você observa comigo. Primeira coisa, a dor pode até tentar te curvar, mas não define quem você é. Por isso é necessário estar clara a tua identidade. A nossa identidade precisa estar clara. Irmãs, é triste o que eu vou falar, mas é uma realidade. Muitas pessoas dentro da casa de Deus não sabem da sua identidade. Porque quando a gente fala, eu sou filha de Deus, você é filha de Deus. Agora, o que eu tenho de direito, o que é meu de direito como filha? E é bem interessante que muitas das pessoas só querem levar, eu sou sacerdote real, eu sou terra santa, eu sou povo escolhido. Mas existem algumas responsabilidades que vêm junto. Para eu exercer esse lado que é bom, que eu gosto, e é maravilhoso, eu também tenho responsabilidade diante disso. Ou seja, para mim entender, vencer, confrontar aquilo que tem sido arrastado na minha vida, eu preciso entender quem eu sou em Deus. Eu preciso ter claro na minha mente quem eu sou em Deus. Ou seja, a dor que eu carrego, ela pode até tentar me curvar, mas ela não pode definir quem eu sou. Quer ver uma coisa? Jó vai passar uma situação tão dolorosa que nós não temos noção. A gente pode conjecturar porque a gente lê, mas só ele sabe o que ele viveu. Mas vou chamar de curvatura dele, tá? Na dor máxima dele, na dor absurda dele, que prostrou a tua alma dele, ele vai ter uma resposta diante da dor que ele tinha. Ela tentou curvar ele, mas ele tinha identidade. Olha, eu sei que o meu Redentor vive. O que ele estava dizendo? Olha, o que eu vivo hoje, eu sei que ele está de olho. O que eu estou experimentando hoje, eu sei que ele está ativo. Ou seja, é passageiro, não é para sempre. Pastora, mas você não sabe da minha dor. Não sei. Também você não sabe do que eu posso ter vivenciado em dor. Mas de uma coisa é certa: independente do que nós vivemos, o Senhor é Deus que tem o controle de todas as coisas. Ou seja, quando ele se levanta, o que ele tem para fazer, ele vai fazer. E ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Ou seja, eu preciso ter claro quem eu sou. A minha identidade tem que estar clara. E o inimigo, ele tenta fazer pessoas acreditar que elas são definidas pelas suas feridas. Se a gente parasse aqui agora e fizesse uma enquete para dividirmos aquilo que a gente já vivenciou no decorrer da nossa vida com Cristo, que nos limitou, cada um teria uma história para contar. Algumas podiam dizer, eu fui rejeitada. Outras, eu fui abandonada. Outras, eu fui traída.
Eu fui definida, a minha ferida era que eu não conseguia fazer nada, nada, tudo que vinha minha mão não fazia direito. Ah, eu fui quebrada. Independente de qual seja a marca que eu e você podemos ter, ou viver, ou ter vivido, nenhuma delas tem o poder de definir quem você é, nem definir quem eu sou. Sabe o que eu sinto no meu espírito forte? Existe aqui no nosso meio mulheres que têm andado com pesos que não é para carregar. Às vezes até pastoreando, tá? Às vezes até louvando, tá? Às vezes até fazendo a obra, tá? Mas o Deus que vê no secreto, conhece no secreto, que vê lá onde ninguém vê, naquela particularidade, ele está nos vendo hoje e está dizendo para alguém aqui: olha, a tua dor não define quem você é, mas o seu posicionamento em mim, sim. Ah, mas eu não tenho força, o Senhor é a tua força. Mas eu não consigo, o Senhor consegue por você. E é interessante que a nossa identidade ela tem que gritar mais alto. Porque a minha identidade em Cristo, ela está acima de profecia, ela está acima de movimento, ela está acima porque quando faltar pessoa para te dizer, assim te diz o Senhor, você sabe quem você é e você sabe do compromisso que ele tem com essa palavra. Quando faltar alguém para abrir uma live e você entrar, você sabe aquilo que ele falou a teu respeito. Pode faltar homem, pode faltar amigo, pode faltar quem quer que seja, mas não pode faltar Jesus. Então a minha identidade, ela vai me fazer entender que eu sei que o meu pai não é pai bastardo, é pai presente. Eu sei que pode faltar, pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra dele não falta, não vai falhar. E quem é a palavra? O próprio Jesus. O livro de João, primeiro capítulo, vai dizer o quê? O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele está conosco. Eu preciso ter essa identidade. Porque nem sempre vai ter alguém rodando do meu lado. Gente, deixa eu ligar só o ventilador que eu tô suando igual bica. Peraí. Tá muito quente aqui, eu não sei se é mais o fogo do Senhor, mais o calor, então eu tô suando, ó, tô espirrando. Mas eu preciso entender, porque, sabe de uma coisa? O nosso maior inimigo não é o diabo, é a nossa zona de conforto. É triste eu falar isso e me entenda. É a nossa zona de conforto. Nós sabemos a fonte, quem é a fonte. Olha a samaritana, Jesus sentado no poço. Sabia que ela ia buscar água aquela hora. E Jesus está lá. Aí vem ela, né? Porque ele não pega ninguém de surpresa. Ninguém pega Jesus de surpresa. Aí, ok, ela chega. E vai ter uma conversa bonita com Jesus. De repente, Jesus vai falar para ela assim: se tu conheceras, aqui está a chave, o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Qual é o maior dom de Deus? Jesus. Se tu conheceras, ela falou assim, se você me conhecesse, você saberia que podia pedir qualquer coisa e ele te daria. Por que eu trago isso aqui para mim, para você? Porque muitas das vezes nós estamos na nossa zona de conforto, sem saber de verdade quem é Jesus. Falamos, mas não vivemos isso. E me desculpa, muitas das vezes nós vivemos isso. Falamos de Jesus, mas não praticamos Jesus. E eu estou falando sobre a nossa vida, não estou falando do outro, não. Quantas coisas nós temos, mas a área de conforto, a nossa zona de conforto está muito bom. Não quero que mexa nessa ferida aqui, não. Ou o que vão pensar de mim? Poxa, eu sou uma pastora. Se eu tiver essa atitude, o que vai pensar de mim? Que pense o que quiser, queridos, porque vão pensar de qualquer jeito. Você fazendo tudo certo, vão pensar, vão falar. Se não fizer tudo certo, vão pensar e vão falar. Mas o respaldo da Bíblia é qual? Bem-aventurado quando vos injuriarde, perseguindo, mentindo, dizerem sobre vós. Aí a Bíblia vai dar uma vírgulazinha, vai dizer, regozija no Senhor, porque grande é o teu galardão. Quem está dizendo, ó, vão falar, vão mentir, mas se é mentira essas coisas todas, se alegre, pule, regozija, mas não deixa de ir à fonte, porque é o que vão falar, o que vão fazer. E às vezes o Senhor está disposto a fazer e nós estamos com o quê? Na zona de conforto. Pode mexer aqui, mas aqui não mexe não. Aí nos tornamos curvadas dentro do templo. Viva, porém limitadas. Viva, porém limitadas. Presente, porém curvado. E quem está curvado, querida, pensa comigo, só pensa só um pouquinho, só olha para o chão. Quando o Salmo 121 vai dizer, leva os meus olhos para o alto, para o monte, é de lá que vem o meu socorro, porque o meu socorro nunca vai vir de baixo, meu socorro vem do alto. E quando eu tô com vada, eu só vou ver aqui, ó, limitada, só numa regiãozinha, minhas visões ficam limitadas, Deus não tem como trabalhar para abrir minha visão, para ver além daquilo que o meu natural consegue enxergar. E aí, depende de mim e de você. Sabe por quê? Porque Jesus olha além da dor. Enquanto as pessoas veem condição,
lá no templo, na sinagoga, com certeza todo mundo podia olhar e dizer assim: veio de novo a curvada. Só que Jesus vê por valor. Ele com certeza olhou e falou: não, vem aí minha filha. E hoje eu encontro com ela para acertar o que precisa ser acertado. Quem sabe anos e anos você tenha aparecido e pessoas tenham olhado para você pela tua condição. Mas hoje Deus está dizendo: eu quero mudar a tua condição, porque eu ainda endireito curvatura. Segunda coisa, mesmo curvada, ela continuou na presença. Perseverança. Fala tudo, gente, na vida do servo de Deus. Perseverança. A gente tem a passagem do livro de João, do tanque de Betesda. Quantos anos ali, ele sentando, esperando o movimento. Já ministrei isso de vários ângulos ali, daquele que ficou esperando alguém ajudar. Mas um dia Deus falou para mim assim também: Ana, olha para o outro lado. Dele, aquele que mesmo tantos anos esperando, nunca deixou de estar ali, porque sabia que dali podia acontecer alguma coisa. Eu, uou, perseverança. Eu não sei, de repente, tem tanto tempo que você está lá, até hoje não aconteceu, mas vai de novo, permanece de novo, porque vale a pena, porque Deus tem um dia marcado para se levantar. Mesmo curvada, ela continuou na presença. Isso é maravilhoso. Talvez você não esteja conseguindo olhar para cima por algum motivo. Gente, tem hora que cansa. Tem hora que aquilo que pessoas vivem, eu já passei momentos que faltava força até para orar. Já passei momentos que faltava força para pedir para alguém socorre, mas nenhuma dessas vezes Jesus deixou de me socorrer. E ele é um Deus presente, é um Deus fiel, é um Deus que é especialista em endireitar situações, em endireitar, e principalmente mulheres. Não tenho nada contra homem, amo, tenho um esposo que é um mestre na palavra, servo de Deus, mas Deus também está buscando mulheres dispostas, que não está preocupada. Ah, estou tanto tempo aqui, mas deixa eu ficar quietinha na minha zona de conforto. Não, deixa Deus mexer, ainda que essa feridinha venha doer de novo. Mas ele vem com bálsamo de Gileade, põe o bálsamo que só ele pode fazer, cura, sara, põe de pé. E aquilo que era vergonha, aquilo que era limitação, aquilo que era paralisia para você, vai se tornar testemunho, onde pessoas vão se levantar e dizer: ei, eu passo por isso. E você vai ter autoridade naquele lugar para poder dizer: Deus me visitou, vai te visitar também. Terceira coisa, Jesus chama para perto. O ser humano tende a nos afastar. Eu não sei você, mas eu já vivi isso. Eu não sou hipócrita. Eu não tenho vergonha de falar. Já teve gente que eu quis correr de estar perto. Já teve gente que eu falava: meu Deus, não, 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 não. Até que o dia que eu dei espaço para o Senhor trabalhar no meu coração, como a irmã louvou aí, nós precisamos amar mesmo mais, abraçar mais, beijar mais. Quem faz a obra é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Se você não está conseguindo, pelo menos ora. Mas nós não podemos repelir. Jesus vai, pega uma mulher curvada e chama para perto. Foi mencionado aqui que o Senhor vê até de longe. E é verdade, porque nesse tempo, quem sentava-se na frente da sinagoga eram os homens. As mulheres ficavam somente atrás. E Jesus estava na sinagoga. E a Bíblia diz que o Senhor, vendo a Jesus. Aí você pode parar e perguntar assim: será que Jesus nunca viu ela? Claro que viu. Mas isso aqui, na verdade, está dizendo que praticamente isso, que chegando o tempo dela, o Senhor a chamou para si, impôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou. Deixa eu falar uma coisa para você com todo o meu coração. Jesus está vendo algumas pessoas aqui. E hoje o convite de Cristo é: vem para perto de mim. Deixa eu tocar nas áreas que você quis tapar, porque eu sei que tem coisa que dói demais e a gente quer abafar. Mas o Senhor Jesus não quer 99% da nossa vida, Ele quer 100%. Ele quer as nossas feridas, Ele quer os nossos traumas, Ele quer as nossas derrotas, as nossas curvaturas, as nossas enfermidades. E como Ele, dono do templo, que é o nosso corpo, não tem espaço para espíritos habitar no mesmo contexto que Ele. Talvez você está aqui nessa live, entrou feliz para celebrar 6 anos de Girassol. Glória a Deus por isso. E a gente tem que mesmo celebrar, que a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram. Mas eu quero dizer algo para você, muito mais profundo do que celebrar. O Senhor quer um encontro comigo e com você, nos chamando para perto, para dizer qual é a área que nós estamos curvada. Qual é a área que nós estamos viva, porém nós estamos limitada. Deixa eu falar uma coisa, nós podemos dar muito mais para Cristo. Tem áreas na nossa vida que a gente pode explorar muito mais para Cristo. Tem áreas em nós que nós podemos disponibilizar para Cristo e às vezes a gente não quer. A irmã estava louvando, ela tocou num ponto que às vezes a gente pensa assim: é tão natural, eu escuto tanto isso, amar meu inimigo. Mas nós precisamos exercitar isso, é agora, não é amanhã não. Não é amanhã não.
Amarmos quem está do nosso lado, quem vai fazer lá, sei lá como é que chama esse negócio aqui da internet, quem vai estar gravando para Jaque. É fácil. Amar a Lu, porque eu conheço, é fácil. E aquele que nos persegue, mas precisa do que nós carregamos. Quem sabe tem nos afligido tanto porque são áreas da nossa vida que está curvada e Deus quer usar essa lixa para endireitar e nos colocar de pé de novo, para que vidas possam vir a Cristo através daquilo que nós estamos experimentando. Ou nós pensamos que evangelho é só para essa terra? Não é, queridas, não é. Não é. Jesus quer endireitar áreas da nossa vida. O que estava encurvado foi endireitado naquela mulher. E ela foi livre da sua enfermidade. 18 anos. Deixa eu falar uma coisa. Se a gente encravar uma unha. Deixa eu desligar meu telefone aqui. Se a gente encravar uma unha. Peraí, gente. Se a gente encravar uma unha, dói e dói demais. Quanto mais, curvada 18 anos. Quanto mais curvada 18 anos. A pergunta de Cristo é: o que é que está te mantendo viva, porém limitada? O que é que está fazendo você presente, mas inútil? Pastor, isso é pesado. Sim, porque Deus quer usar a nossa disponibilidade e nos fazer útil em todas as áreas que Ele precisa. Talvez você está aqui 10, 15, 20, 30 anos na casa do Senhor, mas a sua estima está lá embaixo. Quem sabe não perdoou? Quem sabe Deus tem te pedido, vai uma milha a mais e você tem rejeitado? Quem sabe, até mesmo, algo que Deus me no meu coração aqui, até mesmo sua liderança, tá lá, mas não se submete, tá curvada. E isso são legalidades para inimigo trabalhar na nossa vida. Não nos lança para fora, mas nos mantém no local, mas inativa, inoperante, improdutiva. Ei, Jesus nos chamou para ser produtivas. Jesus nos chamou para ser liberta. Jesus nos chamou para nos endireitar, para sabe, nos colocar na posição certa para que o nome dele seja glorificado e a glória dele se manifesta. É hoje, não é amanhã, é hoje que ele quer tocar nas nossas áreas, na área da nossa vida que nos fizeram ou nos mantiveram curvada durante muito tempo. Talvez você está aí dizendo assim, mas dói mexer aqui. Ele nunca disse que não doeria. Ele nunca disse que nós seríamos isentos de dores. Mas ele disse que estaria presente e que passaria conosco, nos fortaleceria e que a graça dele seria suficiente sobre nós. Eu queria que você pudesse fechar seus olhos por um minuto e que você analisasse a sua vida. Qual é a área que você sabe que você está curvada, que você está limitada? O que é que você tem lutado com tantas forças para poder romper, mas você não consegue? Sem nós identificarmos, nós não vamos conseguir vencer ou romper. E o Senhor está perguntando hoje: o que é que tem te limitado? O que é que tem te feito caminhar? Você vai muito bem, chega um certo ponto, as forças parecem que vêm embora, volta tudo de novo. Tanto gás, tanta expectativa, quando começa a desenvolver aquilo que precisa, as forças se vão. Onde é que você precisa que o Senhor adentre? Que o Senhor adentre para fortalecer e te endireitar. Jesus, ele é o único que endireita histórias. E hoje, o Senhor quer endireitar a história de alguém. Hoje, o Senhor vai aplanar a vida de alguém. Hoje, o Senhor vai pegar alguém pela mão, hoje vai dar uma sacudida assim de 360 graus. E você vai falar, meu Deus, só podia ser Deus para me colocar nessa posição. Tem gente aqui nessa live que tem promessas de Deus. Entra anos, sai anos, você só fica só esperando. Deus está dizendo, sem o teu envolvimento. Sem o teu envolvimento, não tem como eu completar a obra. Ele pode fazer? Pode. Mas ele não vai fazer sem o teu envolvimento. E essa manhã, essa tarde, né? Já é tarde aqui. É o dia que o Senhor está te chamando para si. Porque ele quer colocar suas mãos sobre a tua vida. E ele quer endireitar as nossas veredas. Eu queria orar com você. Eu queria orar pela tua vida. Pastora Rita, a senhora estava louvando. E o Senhor tocava na sua vida com saúde. O Senhor dizia para mim assim, estou eu renovando as forças dela. Porque a senhora tem muita coisa para fazer ainda para Deus. Tem muito caminho ainda para a senhora caminhar. Eu vi a senhora falando que vai vir em Nova York. Mas a senhora tem muita viagem ainda para fazer. Não só Nova York, não. Tem mais países que o Senhor quer levar. E já é promessa de tempo. Mas o Senhor falava para mim quando a senhora louvava. Estou eu tocando na saúde dela.
Eu creio. De cura do Senhor na sua vida. Eu creio. Satanás sempre, durante muito tempo, é um ciclo vicioso. Cada hora é uma enfermidade diferente. É uma coisinha, mas o Senhor diz, hoje, ele joga por terra Em e te dá nome de saúde para Jesus. que a senhora Eu possa fazer recebo. muita obra do Senhor, porque tem coisas lindas para serem feitas. Promessas antigas, de anos, anos, que o Senhor não se esqueceu, porque ele não esquece. E ele vai fazer cumprir. A senhora vai ver que essas dores na perna, essa queimação nas pernas, que às Meu vezes Deus. vem, mas queima de queimar mesmo, de queimar de arder. O Senhor falou para mim, vou passar do meu sangue, eu vou arrancar essa Aleluia. queimação. Porque tem hora que Oh, o Senhor mostrava para mim, a senhora até sentava, de é. tanta queimação nas pernas. O Senhor toca o teu corpo hoje, te chama para perto dele Eu e creio. toca no teu corpo para te Aleluia. dar Eu saúde, porque a recebo. senhora vai fazer muita obra de Deus. Eu Em nome recebo. de Jesus Cristo. Eu tenho uma Amém. palavra para Ana, a Aninha que cortou o cabelo. Tudo bom, preciosa? Deixa eu te falar. Tem coisas que nós não podemos fazer, só Jesus. E aí, às vezes, a gente quer fazer, a gente quer, naquela ânsia de querer resolver, e o Senhor disse para você assim, ó, silencia, silencia. Porque tem uma coisa que você já era para ter vencido há muito tempo, mas você quer mostrar. Deus diz assim, ele é o seu advogado. Ele vai responder por você, Ana. Tem um chamado de Deus muito lindo na sua vida. Muito lindo na sua vida. E essa fornalha que você tem vivenciado, o Senhor tem usado como cenário para te amadurecer para aquilo onde Ele quer te levar. Não estou dizendo que você não tem maturidade, estou dizendo que para onde Ele quer te levar, Ele precisa trabalhar mais. Consegue me entender? Agora, tem uma situação que está tirando essa paz. Ó, vai pro joelho. Deixa eu achar que você é boba. Deixa eu achar que você, ai, não tem razão para falar. Deixa eu achar o que for. Vai para o joelho, para o teu secreto, que você vai ver Deus responder muito mais rápido do que você imagina. Muito mais rápido do que você imagina. Vem um mover de Deus, um rebuliço de Deus em favor da tua vida. E através do que ele vai fazer, vai vir restituições de coisas que você perdeu, mas que Deus vai trazer de volta para entregar na tua mão. Aí você vai falar assim: nem fazia conta de ter isso de novo. E eu digo de área emocional, financeira e ministerial. As três: financeira, emocional e ministerial. Essas três áreas o Senhor está trabalhando. E você não tem como você está vendo, mas Ele está trabalhando. E na hora que as coisas se encaixarem, você falar: uau, como que eu não vi? Como que eu não percebi? Mas se aprume, porque Deus vai fazer algo tremendo. Pessoas que apontavam e diziam quem ela pensa que é, vai poder olhar e vai dizer assim, aonde ela estava, que eu nunca vi. Aonde ela estava. Porque você olha a sua circunstância. Você olha a sua circunstância. E a sua circunstância muitas das vezes não é favorável. Mas Deus não precisa de circunstância para fazer o que ele tem para fazer. E ele já falou para você que ele vai fazer. E ele vai fazer. E você vai poder testificar. Um dia você falou isso para ele. Senhor, eu quero testificar. Eu quero testificar da tua fidelidade. E o Senhor vai preparar um banquete tremendo. E você vai ficar passada. Assim, ó, uau, como? Mas você vai saber que mesmo nos momentos que parecia que todo mundo te deixou, parecia, tá? Foi ele que começou a arrancar a gente do seu caminho. Ele começou a tirar. Foi ele que foi tirando. Porque Deus escuta o que você não escuta, Deus vê o que você não vê. Aí parece que foram embora, me deixaram. Não foi, foi ele que arrancou. Nesses momentos que parece que ficou sozinha, ninguém lembrou, foi o tempo que Deus estava trabalhando para te entregar o que ele vai te entregar. Não é por merecimento humano nosso, é porque ele, quando decide, ele faz. E ele vai fazer na tua vida. Amém? Vamos orar, gente? Apresente a sua curvatura, aquilo que você sabe que tem te limitado, que não é vergonha para ninguém, gente. Não é vergonha. Nós temos acesso a Jesus. Nós temos acesso a aquilo que ele pode fazer. Nós não estamos buscando por que ele pode fazer. Não, não, não. Nós buscamos a face dele. Mas aquilo que é nosso de direito, ele quer fazer e vai fazer. E eu creio que essa manhã Deus quer abrir, colocando pessoas mais aprumadas para viver aquilo que realmente Deus tem para fazer, para viver. Eu lembro que quando a gente começou essa live, foi onde eu conheci a Lu. A Lu nem pastora era, né, Lu? Nem pastora era. Mas tinha uma palavra. E se a gente perguntar para você hoje, foi fácil chegar aí? Não é, mas vale a pena. Vale a pena. Então, permaneça. Permaneça, Jaque. Não pare. Não pare. Permaneça. Porque quem te dá respaldo é o Senhor. E talvez você nunca vai ver as vidas
que Deus tem trabalhado e está trabalhando. Mas no céu, você vai ter noção. Cada um no seu pedaço, cada um no seu pedaço. Talvez para mim isso não funcionaria, porque eu não sei mexer com internet, eu não gosto de internet, eu não gosto desses negócios. Então para mim não funcionaria, mas coube para vocês. Então faça, faça o seu melhor, porque o importante é que ele cresça. E naquele dia a gente vai saber, valeu a pena, valeu a pena. Eu investi a minha vida, as minhas horas nele. E aquilo que ele propôs para a tua vida, para a minha vida, será cumprido. Então, te amo, te abençoo. Tudo que você fizer, que o Senhor possa fazer prosperar. Abençoe sua casa, sua família. Abençoe a Alice, os seus netos que virão. Abençoe seu ministério. Que nunca venha faltar provisão de Deus na sua vida, na obra que Ele te chamou para fazer. E que você possa alcançar tudo aquilo que o céu projetou sobre a tua vida, tá? Amo sua vida, amo vocês, meninas. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar por essa manhã, por essa tarde, na verdade. Quero te agradecer pelo privilégio de estarmos juntas, pela porção da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar ministrando nos nossos corações, nos fazendo entender a área que nós estamos vivas, porém limitadas. Nós não queremos andar assim. A tua palavra diz que em ti há plenitude de alegria. E nós queremos viver essa plenitude que o céu, somente o céu, pode liberar sobre as nossas vidas. Abençoa cada mulher, abençoa cada filha tua, aqueles que vão entrar, cada pastor que vai ministrar. Que o Senhor, Pai, possa ser um dia de cura, de restauração, de batismo com teu espírito, de avivamento. Senhor, um dia de céus abertos sobre cada vida e cada família. O Senhor não está limitado a nada, nem mesmo um telefone. Se o Senhor aprover entrar numa casa hoje, fazer uma reviravolta, o Senhor pode e faz, porque eu sei que o Senhor faz. E seja feita a tua vontade nesse dia. Nos abençoe com a tua presença, que é o que nós mais precisamos. Pode faltar tudo, menos a tua presença. E que ela seja abundante na vida de cada filha do Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família. Seja sobre nós o teu cuidado todos os dias, Pai. É a minha oração. Obrigado por esse privilégio de celebrar esses 6 anos, Pai, do trabalho que o Senhor colocou na mão da tua filha. Muito obrigado. Obrigado pelas bênçãos liberadas. Obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida. E mais uma vez, nós entregamos o governo da nossa vida e da nossa casa para o Senhor. Vem governar, vem nos endireitar, venha nos aplainar, Senhor. Venha nos moldar de maneira tal que quando o Senhor nos chamar, nós possamos entrar pela porta. Dizemos combatendo o bom combate, acabamos a nossa carreira e acima de todas as coisas nós guardamos a fé. Muito obrigado por esse dia, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Vaso. Obrigado, pastora Ana Paula, essa mãe Obrigada, meu amor. espiritual querida, né? Você que está Amo aqui, vocês. a Alice está aí, mandou um beijo, falou que te ama. Ela está Um beijo para ela, saudade. Ah, nós estamos aqui para honra e glória do nome do Senhor, 6 anos, celebrando mais um ano que o Senhor é benéfico, até aqui tem nos ajudado. Essa palavra foi, creio, para a minha vida também, né? Porque às vezes eu me sinto também limitada e o Senhor falou muito comigo, eu sei que falou com cada um de nós, amém? E a pergunta desta palavra foi o que tem te limitado, e aquilo que tem nos limitado, que o Senhor possa hoje, né, realmente, não é possível que depois de um dia inteiro, se você ficar aqui o dia inteiro que nem eu, vamos comer, vamos beber, se a gente não se fortalecer, se a gente não crescer, como a pastora Ana Paula falou, se nós só entrarmos numa live, entrarmos no culto, ouvir palavra, ouvir louvor, ouvir oração, e a gente não se consertar, tem algo errado, né? Então, que é onde Jesus está, algo acontece. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser alguém novo, como foi a samaritana que foi falado, né? A samaritana ali, ela estava assim, ela não era encurvada, mas era encurvada espiritualmente. Nós não sabemos o porquê que ela estava ali no poço sozinha aquela hora, mas Jesus escolheu ela para estar aqui nesta palavra como exemplo, que é uma que precisou se identificar quem ela era. Jesus sabia quem era ela, mas ela precisou confessar com os próprios lábios quem era ela. Uhum. Identidade restaurada. A identidade restaurada. Ela foi restaurada e ela virou uma missionária. Então, que o Senhor hoje continue falando. Obrigado, pastor Ana Paula, mais uma vez. Beijo para vocês. Agora eu vou terminar meu almoço, tá, gente? Um beijo, orem por mim. Amém. Deus abençoe e te use ali na igreja hoje. Amém, meu amor. Obrigado, tá? Obrigado por ter aceito o convite. Eu não sei como é que sai desse troço aqui, não, gente. Me ensina aí.
Como é que é? É só clicar aí no. Ai, gente, agora como é que eu vou fazer? É só sair aí Ah, já achei, já achei, já achei. Um beijo para vocês. Deus abençoe, Ei, tá? amém. Então, você que chegou aí agora, né, que eu não falei oi, Neus, a apóstola Cristina já está conosco, né, a Tatiane, a Lucivânia, a Jusilene, a Andressa, lembra da Andressa? Long time. Muito tempo que eu não vejo a Andressa. Vejo a Andressa quando a pastora Luciana vem pregar. Seja bem-vinda, amém? Você que está aqui a primeira vez, Obrigada. todos bem-vindos. Nós estamos celebrando 6 anos para a glória do Senhor, onde nós estamos fazendo lives todas as terças-feiras para a glória do Senhor. Estamos fazendo o ID do Senhor, levando alimento para famílias que não têm condições de comprar nem sequer um arroz, e o Senhor tem nos abençoado de alguma maneira. ah, com toda dificuldade, nós pudemos agora não só abençoar a família no Natal, mas também, para a glória de Deus, estamos com 2, 3 famílias todos os meses enviando essa cesta básica, né? Gostaríamos de estar abençoando mais famílias, mas como eu falei para uma pastora hoje, está difícil. Tá difícil porque até entendo, porque muitos foram enganados, né? E hoje eu ouvi uma palavra que fala muito sobre isso, porque tem o joio e tem o trigo. Por causa desse joio que está no meio do trigo, muitos não recebem oferta para a obra com seriedade, porque foram enganados por aqueles que pareciam trigo, mas eram joio. Qual é a diferença do joio para o trigo? São muito parecidos, só que o trigo, quando ele amadurece, ele se encurva, e o joio, não. Mas os dois crescem, são parecidíssimos, são verdinhos no início, são muito parecidos, por isso não podem ser arrancados, como disse Jesus, nosso querido Jesus, não dava para arrancar. E isso é uma parábola que é para os nossos dias hoje. Hoje, todos parecem que são trigos, mas nem todos são trigo. Nós precisamos pedir o discernimento do Senhor para que a gente não venha ser enganado, porque também aqueles que são trigo vão falar da cruz, vão falar de pecado, vão cantar a baixaia, vão falar das coisas que hoje em dia não se fala. O povo só fala de prosperidade, só fala de autoajuda. E a ajuda de Deus, né? E a ajuda dos céus. Nós precisamos da ajuda do Senhor, amém? Eu gostaria de estar convidando. Cadê a Alice? Alice, você pode louvar agora, minha filha? Senão a pastora Rita vai ter mais uma oportunidade se quiser. Cadê? A Alice não abriu o microfone. Jô, seu marido está pronto? Ok, vamos fazer uma oração. Vamos dar tempo para aquelas que louvam e adoram o Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração. Gostaria de chamar, deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui para estar fazendo uma oração. A pastora Dana, naquela hora, não podia. A pastora Débora, que está aí. Pastora Débora, a pastora Rosa está aí. Tá bem? Ela saiu. Pastora Débora, minha querida, você pode fazer uma oração? Posso sim. Amém. Então, deixa Deus te ajudar. Pastor, agora eu posso, né? Ah, tá. Então, na próxima eu te chamo. Tá bom? Amém. Amém. Pode orar, pastora Débora. A pastora Débora também é uma querida nossa, também já participa, já conheço há muitos anos. Também tem o Café Florescer. Já quero deixar aqui para aquelas que têm uma live, que gostaria de deixar um link, para que deixe aí no chat, amém? Pastora Débora, deixa Deus te dar para fazer uma oração por nós. E aí nós vamos chamar a apóstola Cristina, que já está aí. Eu quero dar muito tempo para ela também, amém? Pai, nós queremos te agradecer por esses 6 anos de projeto Geração. Obrigada, Senhor, por todas as famílias que têm sido alcançadas, que foram alcançadas nesses 6 anos, que serão alcançadas nos próximos anos. Pai, nós queremos te agradecer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor ajudou a Jaque, até aqui o Senhor tem sustentado este ministério. Até aqui o Senhor tem trago provisão, o Senhor tem trago palavra, o Senhor tem trago revelação, o Senhor tem trago sustento, o Senhor tem trago forças. Por isso nós estamos agradecidos
nós nos unimos a Jaque em gratidão ao Senhor nesse dia, por esses anos, Pai, que o Senhor foi fiel em todos os momentos, que o Senhor não deixou que ela desistisse, que o Senhor sustentou a casa dela. Nós estamos agradecidas ao Senhor e nós profetizamos anos de paz, anos de prosperidade, anos de abundância, anos, Pai, em que mais famílias serão sustentadas, não só espiritualmente, mas também financeiramente por este ministério. Te agradecemos por anos de expansão, Pai, expansão, expansão em todas as nações, viagens missionárias. Nós te agradecemos por isso, Pai, pelos encontros presenciais, pelos retiros, por tudo que o Senhor tem colocado no coração da Jaque e que vai acontecer, porque é o Senhor que sustenta este ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Débora, muito obrigada por estar aqui conosco, né? Você que está aí a primeira vez, sejam todos bem-vindos. Tá aí, convida mais alguém, que hoje nós vamos ter o dia inteiro. Não tenha pressa de sair da presença do Pai, amém? Porque o Senhor vai falar conosco. Temos muito preletor, inclusive a pastora Luciana que está aí, e a apóstola Cristine vai estar trazendo a palavra agora. A apóstola Cristine está preparada? Cadê ela? Mais amada, estou na minha correria, abri a palavra aqui, não sei o que tu vai falar, mas a gente vai falar, né? A Amém. palavra a gente tem que estar preparada em todo o tempo, né? Você Não vai, tem como dizer não tá, né? você vai abrir a câmera ou vai ficar de câmera Não, fechada? eu vou fechar, porque eu estou em vez em quando, agora não, mas botei meus netos ali, dei uma madeirinha, né? Aqui tá um calor, essa Europa tá pegando fogo.